Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta terça-feira, dentro da primeira semana do tempo do Advento. Hoje, porém, a liturgia não nos faz refletir os textos previstos para essa terça-feira da primeira semana do Advento, porque hoje é 30 de novembro e no dia 30 de novembro nós celebramos como igreja a festa de Santo André. Santo André que nasceu em Betsaida, Santo André que é irmão do apóstolo Pedro. Aliás, esse santo não é venerado na cidade de Constantinopla como patrono da igreja de Constantinopla, o que nos faz pensar não é, nos nossos irmãos, nas nossas irmãs ortodoxos que tem em Santo André o seu ponto de referência. E eles chamam André com um título muito interessante, Protokletos. Proto significa o primeiro, kletos significa chamado. É o primeiro chamado, que a gente se lembra daquele evangelho de São João que nós vamos ler no tempo do Natal, em que João Batista aponta Jesus que passa dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e os discípulos seguem, vão atrás de Jesus. E entre estes discípulos está André. André, cujo nome significa o viril. André, então, depois, ele conta para Pedro que encontrou o Messias. E Pedro vai e começa a seguir Jesus. Isto dá uma tonalidade muito interessante para nós de pensar, por exemplo, naquilo que nós chamamos na igreja de pastoral vocacional. A gente tem um mês na igreja, né, todo ele dedicado as vocações. Mas hoje, lendo esse texto do Evangelho dentro do tempo do Advento, a gente então recupera a memória e a certeza de que todo tempo, em qualquer tempo na igreja, a gente precisa pensar nas vocações e pensar na capilaridade de uma pastoral vocacional. Sentir essa dimensão, não é? Que é chamada dimensão vocacional de toda e qualquer pastoral, de toda e qualquer ação da igreja. Portanto, nesse tempo do Advento, existe uma dimensão vocacional. Lembra que ontem eu dizia, não é? Que a gente no tempo do Advento para pensar que a origem da gente está em Deus. A origem é o lugar de onde a gente provém, de onde a gente procede. E esse lugar de origem é também o lugar da origem do nosso chamamento, da nossa chamada. Portanto, o tempo do Advento é um tempo para a gente pensar nessa nossa vocação, nesse chamado de Deus. Para onde é que Ele nos chama? Para onde Ele nos leva? Para onde Ele nos conduz? E hoje olhar a vocação de André significa a gente pensar numa vocação que é vivida no ambiente, no contexto da família. O primeiro para quem André vai dirigir o seu chamado, vai dividir o chamado que ele recebeu, a descoberta que ele fez, é dentro da sua casa. Ele vai contar isso para o seu irmão Simão Pedro. Olha aí que coisa interessante, não é? A vocação a gente deve dividir com aqueles que estão dentro de casa. Interessante que o nome Simão Pedro significa, é um nome que a raiz significa aquele que escuta. Simão significa aquele que escuta. Então toda vocação tem um chamado, mas deve ter também uma dimensão de escuta. Então Pedro, Simão, é esse irmão que escutou o testemunho que foi dado pelo seu irmão. Então, se de um lado a pastoral vocacional, nesse ambiente aqui que a gente está falando, nos lembra que nós devemos chamar outros, né, para seguir Jesus, a gente pode também olhar esse outro lado de ser o Simão que é chamado pelo irmão e pensar se a gente está escutando o chamado que vem através dos irmãos para nós vivermos essa dimensão bonita da nossa vocação. Gostaria de lembrar também aqui um fato, né, histórico, eclesial, um fato sociológico, porque assim não dizer. É que se André é o patrono da igreja oriental, é o patrono da igreja de Constantinopla, é um ponto de referimento para os cristãos ortodoxos, a gente lembra que quando é a festa de São Pedro, vem sempre uma embaixada da igreja de Constantinopla participar da festa de São Pedro. E eles participam no sagrato da Basílica de São Pedro, no interior da Basílica, a segunda de como é que o tempo esteja naquele dia,
das proporções que a celebração tenha. E esses que vêm da Igreja de Constantinopla participam de todo o rito da palavra, escutam a palavra de Deus, e como entre nós ainda não chegamos a esse ponto de encontro e de unidade, de comermos o mesmo pão e bebermos o mesmo cálice juntos, ainda precisamos trabalhar muito para chegar a esse ponto de unidade dos cristãos. Então, o que é que acontece? Acontece que ali tem o abraço da paz e os participantes da celebração, os ortodoxos deixam a celebração. O mesmo acontece no dia de hoje. Vai uma embaixada em nome do Papa até Constantinopla e participa ali também do rito da celebração da Eucaristia, juntos à celebração da palavra, nas mesmas modalidades que acontece aqui em Roma. Há poucos anos aí atrás, o próprio Papa Francisco esteve participando desta celebração. E dentro daquela liturgia foi dada a ele a possibilidade de também rezar. Ele rezou o Pai Nosso em língua latina. Olha só, gestos bonitos de acolhida que a gente vê. Portanto, a festa de Santo André hoje, né, dentro desse tempo do Advento, faz a gente pensar numa coisa, na dimensão ecumênica do tempo do Advento. Tem uma dimensão ecumênica no tempo do Advento. Mas atenção, quando a gente fala na dimensão ecumênica do tempo do Advento, nós não deveríamos pensar somente no ecumenismo, como a gente usa muitas vezes a palavra, que significa esse esforço que nós fazemos para promover a unidade dos cristãos. Os cristãos se reunirem até a gente chegar àquele ponto do que Jesus diz na sua oração sacerdotal no capítulo 17 de João, não é? Que eles sejam um, ou seja, para que haja um só rebanho e um só pastor. Esse é um significado da palavra ecumênico. Mas dentro da palavra ecumênica tem a palavra oikos, que significa casa. Lembra que no evangelho de ontem o centurião romano disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que tu venhas, de que tu entres na minha casa. Oikos é a palavra que está ali em língua grega, não é? Para dizer casa. Aí tem uma palavra que gera tantas outras, eu já falei disso, a palavra paróquia, pará, oikos, oikonomia, etc, etc, etc. Oikúmene significa, portanto, a palavra em si mesmo significa casa habitada. Oikos, não é? Casa habitada, ou seja, uma habitação. Então a palavra ecúmene significa o mundo habitado. E quando a gente fala da palavra ecumênica, significa o mundo inteiro com uma casa para todos. Portanto, falar dessa dimensão ecumênica do tempo do Advento significa a gente dizer e pensar que todo o mundo é uma casa, é casa de todos, onde todos devem viver como realmente somos uma família, a família humana. Ora, se de um lado hoje a gente vê André que chama Pedro depois que encontra Jesus, ele começa fazendo a sua missão dentro de casa. Se a gente pensa em ecumênico como o mundo inteiro, a gente então pode dizer que a dimensão ecumênica do tempo do Advento, que toca na dimensão vocacional, significa falar da dimensão missionária, que você e que eu somos chamados por Jesus, somos mandados por Jesus, enviados ao mundo inteiro para pregar o Evangelho. E André, o irmão de Pedro, fez isso. Ele saiu por onde ele pôde para pregar o Evangelho. Mas pensa uma coisa direitinho, onde foi que ele começou? Começou dentro de casa. Não é que ele começou logo indo para Patros, aquele lugar onde ele acabou sendo crucificado. Ele começou por dentro de casa. Ele começou evangelizando Pedro. Portanto, hoje, falar da dimensão ecumênica, a dimensão universal desse tempo do Advento que nos faz pensar nesse chamado na nossa origem, que está em Deus e que a gente deve anunciar isso a todos. Então pensar que antes de querer sair anunciando pelo mundo inteiro, a gente deve começar por um lugar. Esse lugar é a nossa família. E a gente pode começar por algum lugar, e esse lugar é o seu ambiente de trabalho. E a gente vai voltar já já, que é o texto que a liturgia prevê no dia de hoje. E assim a gente vê que esses dois temas, da vocação, da missão, a evangelização do ambiente onde a gente se encontra, estão muito fortes, digamos assim, no DNA deste dia de hoje, celebrado, desse tempo santo do Advento, que é início do nosso ano litúrgico, e nessa fase em que nos faz pensar
nessa primeira tempo, nessa primeira fase do tempo do advento, que Jesus virá um dia em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Então nós que dizemos, vem Senhor Jesus, a gente deveria também parar e pensar assim, sim, eu estou dizendo a Jesus para vir, mas a casa já está arrumada, o oikúmene já está arrumado, o mundo já está arrumado, ou nós precisamos trabalhar para pôr em ordem essa casa, para que Jesus chegando como Senhor dos vivos e dos mortos, de fato ele encontre um mundo organizado, um mundo segundo a sua vontade, um mundo segundo o seu plano, um mundo segundo o seu querer. Portanto, o tempo do advento, quando a gente diz a Jesus, venha a nós o vosso reino, vem Senhor Jesus, deveria fazer a gente pensar, tá bom, eu estou dizendo a Jesus, estou convidando Jesus, estou chamando Jesus, mas eu já preparei as coisas? Tinha um canto no tempo do advento que a gente gostava muito de cantar no tempo que eu era pequeno, assim, preparo esse mundo para ser de Jesus, preparo este mundo para ser de Jesus, vivendo a justiça da qual vem a luz, vivendo a justiça da qual vem a luz, preparo também o meu coração, preparo também o meu coração, Jesus sempre chega em qualquer irmão, Jesus sempre chega em qualquer irmão. Portanto, dizer a Jesus, vem Senhor Jesus, significa preparar. Preparar-se pessoalmente e preparar o mundo, esse ecúmene, como casa de todos, como casa comum, para que Jesus, chegando, realmente realize e encontre realizado um povo bem disposto para viver a sua palavra. E para isso, não é, a primeira leitura da liturgia de hoje, Romanos no capítulo 9, versículo 18, é muito forte e é uma provocação para todos nós, porque diz assim lá no meio dessa leitura, mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? Como pregar sem ser enviado para isso? Olha só como tem um encadeamento, não é, de relações, de atitudes, não é, para a gente bem viver esse tempo do advento, que são provocativos, a gente assumir realmente a vocação que a gente tem. Portanto, o Santo André, com esse chamado protokletos, como primeiro chamado, lembra a você e a mim que nós somos chamados, que nós temos uma missão, que devemos ajudar os outros nessa missão que nós temos. Mas a leitura de hoje é a do evangelista Mateus, no capítulo 4, versículos de 18 a 22, que diz assim: naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Simão, eu já disse, é um nome que significa aquele que escuta. É chamado Pedro, Cefas, significa a rocha. É alguém que tem um chamado dentro de si para escutar, que deve se tornar uma rocha. Mas não é uma rocha qualquer. Normalmente se quer fazer uma rocha como uma espécie de caverna. Portanto, uma caverna era sempre o lugar onde os pastores entravam quando vinha uma chuva para proteger o seu rebanho. Pedro, portanto, tem esse chamado, né, de ser rocha, de ser pedra. Ele deve escutar esse chamado de ser um lugar onde os outros se abrigam. E o seu irmão André. André, como eu já disse a vocês, é uma palavra que significa o viril, aquele que tem a virtude, aquele que tem uma masculinidade, que tem uma força, não é, a ser comunicada, a ser ajudada. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus disse para eles: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Olha só como Jesus os encontra, eles já são pescadores, e faz acontecer uma transformação na vida deles. O tempo do advento é tempo de chegada. Olha como Jesus chegou na vida de André e na vida de Pedro, quando eles estavam ali no meio do trabalho deles, no meio das suas atividades. Eles eram pescadores, ele estava lá no trabalho. Cuidado aí você, presta atenção, porque pode ser que aí no seu trabalho, no dia de hoje, eu estou vendo aqui Viviane, não é? Viviane vai trabalhar lá, não é, na fábrica. Então lá no meio do seu trabalho, o senhor pode passar por aí hoje na sua jornada
e pedir alguma coisa de você, para que você siga a Ele, que você faça aquilo que Ele quer. Estou vendo aqui Jeane, que é uma professora, não é? O que é que Jesus vai te pedir hoje, hein, Jeane? O que é que será que Ele vai pedir na sua vida como professora, como educadora? Estou vendo aqui o Ilma, que está tendo esses dias o desafio, né? Perdeu a mãe há poucos dias, o desafio de estar cuidando do pai, depois de ter tido um AVC. O que será que Jesus vai pedir hoje nos gritos do pai com suas dores, com a impaciência que a doença muitas vezes provoca? Como escutar Jesus passando aí na dor do irmão e da irmã? Dr. Cláudio Queiroz está aqui, advogado, né? Quantas causas deve bater aí na porta? Como fazer a justiça acontecer na vida das pessoas? Tem aqui a Darcy, a Cristiane Andrade, que está aí, mãe, gestante, não é? Fazendo a sua experiência de maternidade. A criança vai nascer daqui a alguns dias, a barriga crescendo, os incômodos, como deixar a ternura invadir o espaço do coração. A Melinha, não é? A Melinha já está com a vida já mais definida, já concluiu as atividades do trabalho, mas como ser avó e como ajudar e ainda orientar os filhos em tudo aquilo que eles têm por fazer. Uma mulher professora, foi educadora, ajudou muito a nossa Madre Rosário aí em Santo Antônio de Jesus, um esposo muito ativo no mundo do comércio, e com filhos também aí presentes e ativos também no mundo da política. Como ser essa presença que atenta a Jesus que passa, não é? Ritinha Almeida também aqui, Genilza Lisboa, vocês estão me ouvindo aqui, não é? A Sandra, não é, que trabalha nesse mundo da burocracia, de embaixadas pelo mundo afora. Como está aí? Onde você está sendo atento a essa presença de Jesus? A Vânia, não é, muito ativa na pastoral da criança. Como encontrar esses gritos, esses chamados de Jesus, não é, Maurício? Não é? Nos clientes que chamam para pintar uma coisa, como viver relações de justiça, como viver relações de honestidade, como é viver relações de um bom produto que você entrega às pessoas que pedem o seu trabalho. Portanto, a gente está vendo na vida de Simão, na vida de André, eles eram pescadores. Jesus passou dizendo para eles: eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Ou seja, Jesus qualifica a profissão deles, dá um sentido novo, um sentido renovado ao trabalho que eles já fazem. Portanto, Jesus vai passar também na vida nossa hoje. Me costura chegando aqui agora. Como costurando, não é, hoje, não é, viver essa relação com Jesus para fazer o bom serviço, apresentar um bom trabalho àquelas pessoas que vêm, não é, fazendo as pessoas ficarem mais belas, não é, com aquilo que veste, etc., mas dando esse sentido profundo da presença de Cristo, né? Que a gente deve se revestir realmente de Cristo Jesus. Portanto, na vida de Pedro e de André, passa Jesus dessa forma, dizendo: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, e dizendo para eles: segui-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Não pensaram duas vezes, foram seguir Jesus. E Jesus, caminhando um pouco mais, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Já tinham parado de trabalhar, já estavam ali consertando as redes, preparando para continuar a pescaria, certamente, do dia seguinte. Ou seja, no meio das atividades da gente, ou preparando o trabalho da gente, Jesus pode sempre passar. Ele passou e chamou. E eles imediatamente deixaram a barca e o pai e seguiram Jesus. Portanto, é isso. Nessa festa de Santo André, a gente é chamado a isso, a pensar na profissão da gente, nessa relação da gente dentro da família e no mundo do trabalho, ali onde a gente está. Como preparar o mundo para ser de Jesus, como fazer com que esse mundo seja melhor, para que, de fato, quando Jesus chegue na plenitude de sua glória, ele encontre realmente um mundo modificado por causa da nossa presença, que o mundo se tornou melhor por causa de mim ali, naquele lugar. Fazer a diferença positiva. A isso nos convida esse tempo santo do Advento que nós estamos vivendo, olhando nessa perspectiva da festa de hoje, a festa de Santo André. E concluímos esse encontro de hoje com a oração própria da festa de Santo André. Nós vos suplicamos, Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. E com essa oração de hoje, a gente vê que a gente se liga àquele tema de ontem. Ontem a gente viu o centurião romano que intercedeu
pelo seu empregado. Hoje a gente pediu aqui a Santo André para interceder por nós. Portanto, nesse espírito de intercessão uns pelos outros, de oração de uns pelos outros, vamos viver essa jornada. Cada um tentando ali florescer naquele lugar onde se encontra, naquele lugar onde Deus nos colocou, ali nesse lugar, vivendo e realizando a nossa vocação, percebendo que ali tem um chamado de Deus para nós. Quero deixar aqui também o meu abraço a cada um de vocês que estão aqui acompanhando essa nossa live. A Genilza Lisboa, o Almira, o Maurício, a Vani, Emília, aqui, que é o perfil Me Costura, Vivi Santos, a Jeane Souza, a Wilma Costa, Cláudia Queiroz, Darcy Sampaio, Cristiane Andrade, a Melinha, a Ritinha Almeida, a Sandra, Vânio Brito. Fiquem com Deus, que o Senhor derrame sobre nós as suas bênçãos, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém.